Boa tarde, meu nome é Jéssica e hoje eu vou estar falando um pouquinho para você sobre a técnica construtiva de Enxaimel. E nós vamos focar hoje na Alemanha e falar um pouquinho também da arquitetura vernacular. Bom, nós somos graduandos do Centro Universitário UniBH e nós estamos no 9º período de Engenharia Civil. Bom, o que seria a arquitetura vernacular? A arquitetura vernacular ela é um estilo arquitetônico que é projetado basicamente nas necessidades de uma localização, né? No caso de uma cidade, de um estado, e na disponibilidade de materiais de construção que reflete aquela tradição daquele local. Então, esse termo vernacular, né? Ele vem do vernáculo, que significa vernáculos no latim, que tem um significado de doméstico, nativo e indígena. A palavra provavelmente deriva de uma palavra estruca mais antiga, né? Então, fazem parte da União Europeia os seguintes países do leste europeu: Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Romênia. Então, o termo arquitetura popular é mais usado na Europa Oriental e é sinônimo de arquitetura folclórica ou vernacular, que é o que nós vamos estar falando um pouquinho. Bom, qual que é o contexto histórico, né? No fim da Era Romana, e aí se deu o início, né, da Era Medieval, lá em meados, mais ou menos, entre o século XVIII ao século XIX depois de Cristo. Então, mais ou menos nesse período, a arquitetura alemã ela seguiu o mesmo modelo de todas as regiões dominadas pelos romanos, né? E aí uma muralha ao redor de ocupações quadrangulares, dividida por duas vias principais que se cruzavam e marcavam o encontro dos poderes da época, e a sede do comando, né, da Alemanha e o templo religioso. Então, o fim da Era Romana na região deu-se o início à Era Medieval. E aí, com o passar do tempo, as organizações, né, as nações da sociedade, elas evoluíram. E o crescimento da cidade evoluiu também. E aí, junto com ele, surgiu um novo estilo arquitetônico. Então, como os alemães já estavam um pouco desapegados dessa questão das muralhas, né, das igrejas naquela época existia já uma grande divisão clara entre a nobreza e as classes que eram menos favorecidas, né, vamos dizer assim. Então, quanto maiores as casas, mais abastadas, vamos dizer assim, eram as pessoas. Então, o tempo foi passando e aí os padrões e o estilo das construções também foram se desenvolvendo. Então, se surgia aí o estilo Enxaimel, que é o que eu vou falar um pouquinho. Bom, o que seria isso, né? Esse estilo Enxaimel, ele trata-se de uma técnica de construção baseada basicamente na montagem de paredes com hastes de madeiras encaixadas entre si. O posicionamento dessas hastes, elas podem ser tanto horizontal, quanto vertical, ou até mesmo inclinado. E é preenchido entre os espaços, né? Os espaços dessas hastes é feito basicamente por pedras ou tijolos. Bom, o perfil estético desse estilo, ele é bem característico, né? Porque as peças de madeira, elas são bem bonitas. Então, acaba criando aí, vamos dizer que um ar mais robusto aí para essas construções. Um outro fator marcante também nesse estilo é a questão do telhado. O telhado, a característica dele é que ele é bastante inclinado, e esse padrão de inclinação ele foi estabelecido devido ao clima alemão. Então, como tem um alto volume de chuvas e umidade, né, praticamente o ano todo, então a estrutura bem inclinada ela faz com que a madeira não se molhe tanto assim. Bom, falar um pouquinho dos processos de montagem, né, dessas casas. Bom, de um modo geral, as casas elas eram fáceis de construir e bem acessíveis financeiramente. O processo de montagem delas era mais ou menos o seguinte: havia uma construção do esqueleto da casa, que eram formado pelas vigas e algumas toras de madeiras, né? E aí iam sendo feitos os posicionamentos das peças, tanto horizontais, verticais e diagonais.
Logo depois era feito o preenchimento dos espaços pelas pedras, por tijolos, ou então qualquer outro tipo de recurso que tinha disponível na época, né? Por exemplo, era muito comum também a questão do barro e a utilização também de muitos tipos de rocha. Então, basicamente, era feito assim. O modelo é utilizado até hoje em algumas cidades da Alemanha. Alguns mantêm o padrão tradicional, só que outras pessoas preferem se adaptar mais ao modernismo de hoje. Então, o estilo enxamel, além disso, ele é utilizado em outros países também, inclusive no Brasil. A gente tem algumas cidades que têm, né, esse estilo, que são cidades também que têm uma forte influência da Alemanha. Bom, qual que é a questão? Vamos falar um pouquinho da questão das cores vibrantes na construção, né? O povo alemão, ele é muito reconhecido pela objetividade, né? Então, tudo feito por eles deve ter um propósito e um papel para ser cumprido. E na arquitetura também é assim. Então, nas construções, a funcionalidade dos cômodos, dos móveis, é sempre uma questão importante para o planejamento da obra, para o planejamento de como que vai ser executada a casa. Então, as cores, elas também eram pensadas de acordo com esses critérios. Então, principalmente na parte externa das casas, as cores vibrantes compõem um visual sóbrio, mas ao mesmo tempo marcante e definido. Até impactante, né? Então, são cores muito usadas, por exemplo, como o vermelho, o alaranjado, amarelo, azul e verde, e outras opções de cores, né? Que aí elas preenchem aí as construções. E uma coisa curiosa é que esse tipo de cor é a composição e a atmosfera que formam as ruas e as vias alemãs. Então, as construções são praticamente monocromáticas, né? Então, quando elas unidas à vizinhança, elas formam um verdadeiro arco-íris por fazer esse jogo de cores aí com as ruas. Né? Então, as casas, cada uma com sua cor, se unem, então elas acabam trazendo aí essa paisagem bem vibrante, né? Bem quente. Falar um pouquinho sobre o funcionalismo e o minimalismo. Bom, qual que é a questão do minimalismo nos traços da arquitetura alemã, né? Ele está muito associado à funcionalidade das obras. Então, o funcionalismo e o minimalismo eles se completam perfeitamente, porque o propósito dos dois é deixar de lado os excessos e priorizar apenas aquilo que é essencial, né? É aquela famosa frase que a gente fala muito que o menos é mais. Então, essa frase é falado também de um arquiteto, né, um arquiteto alemão, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tem muito essa questão de sempre falar que o menos é mais. Então, de modo geral, as construções desse estilo, elas têm um visual bem clean, né? Elas possuem linhas retas, perpendiculares, e abusam muito do uso de materiais industriais, como concreto, vidro e entre outros. Há também um foco maior na integração e aproveitamento de espaços e principalmente nas áreas internas o uso de cores neutras e calmas, para dar, assim, né, a visão de um espaço maior. Bom, como eu falei, essa arquitetura ela tem uma influência muito grande hoje no Brasil, né? Algumas cidades possuem um estilo muito parecido com esse estilo da Alemanha. E uma dessas cidades que nós colocamos aí está até o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, que tem muitas casas marcadas por essa arquitetura, e também algumas outras cidades no sul do país, né, que além da arquitetura traz também alguma cultura e alguns costumes também da Alemanha. Bom, os integrantes do nosso grupo é o Pedro Andrade, eu, Jéssica Lohane, Diego Carvalho, Grecilane Alves, Pedrita Barbosa, Fernando Ferreira e Leonardo Antônio. Muito obrigada.